Tudo bem, pessoal? Conforme prometido no LinkedIn e em alguns outros fóruns ligados a Salesforce Velocity, eu vou começar agora a fazer o primeiro vídeo propriamente dito, demonstrando, né, o primeiro componente do Velocity. O componente que eu considero mais básico, que é o Data Raptor Turbo Extract, tá? É, Mas antes lembrando, se na sua org não tem o pacote OmniStudio instalado, esse, esse aplicativo, você vai lá no meu canal aqui no YouTube e dá uma olhadinha como você solicita essa org como estúdio, porque na org padrão lá no Trailhead não tem, tá? Mesmo uma org que você contrate, né, para sua empresa, esse pacote ele não vem por default, tá? E no segundo vídeo, né, eu falo um pouquinho sobre cada componente do Velocity e também falo um pouco da minha experiência profissional trabalhando com Velocity, tá? Então, sem mais delongas, vamos colocar a mão na massa. A gente vai no aplicativo Omni Studio e agora eu vou escolher qual componente que eu quero criar. Nesse caso, eu quero criar um Data Raptor. Ok, ok. Vou em New. Por padrão, eu coloco ou o nome da minha squad, ou o nome ah, do componente a ser desenvolvido, né? Vamos buscar integração com o sistema XPTO, tá? É, e depois, né, o nome do componente, o nome. e- Vamos lá, aqui vai ser. Vou chamar de Velocity Web. Eu vou chamar de 01 porque eu vou enumerar todos os artefatos e softwares que a gente for desenvolvendo durante essa jornada, tá? Independente do tipo de artefato que ele seja. E vou colocar o nome do componente, que ele é um Data Raptor Turbo Get Contacts. Ele é um Turbo Extract, tá? A entrada dele vai ser um JSON, ele vai receber um JSON por parâmetro. Ele pode também receber um XML, pode receber um customizado, que eu nunca trabalhei, para ser muito franco. E a saída desse componente, ele pode ser um JSON ou também pode ser customizado. Olha, eu recomendo muito na descrição colocar aqui uh, uma breve descrição sobre o componente, porque depois quando a sua org tiver completa de data raptors e de repente os nomes são parecidos, ajuda na hora de, né, buscar, tá? Então vamos lá. R turbo componente 01 velocity web. Web. Ok. Feito isso, podemos salvar e está criado aqui, né, o nosso componente. Como eu expliquei antes, o Data Raptor Turbo Extract, ele é basicamente como se fosse uma classe down em Apex, tá? Uma classe, esse componente que ele vai ficar específico para fazer queries em select. Uma diferença que ele tem sobre o Data Raptor Extract normal é que eu só posso fazer a query com um objeto, né? Eu não posso ter múltiplos objetos aqui, isso é até uma questão de prova de certificação, né? Se alguém te perguntar, olha, você tem aqui, né, uma query só com um objeto ou com objeto relacionado, qual data raptor que você vai usar? Turbo Extract. Apesar de, se você, por exemplo, precisar alterar o formato de dados, né, eu já recomendo usar o extract normal, porque senão você precisaria de um turbo extract, né, e
de um transform. Então, eu prefiro fazer um componente só do que dois. Tá? Vamos escolher aqui o nosso elemento, que é contact. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom da tela. Acho que eu aqui consigo procurar. Ok, contact. Aqui em cima eu escolho qual esse objeto eu vou trabalhar. É, Se você precisar também no curso metadata, você também pode fazer query de curso metadata sem problemas, ok? Não, mas no caso a gente quer esse objeto mesmo. Aqui eu vou colocar o nome da variável, tá? Vou chamar de CTS, ok? Aqui eu vou colocar uns filtros. Seguinte, nesse aqui eu quero listar todos os contatos da minha org. Mas se eu não preencher esse campo aqui, esse filtro, ele me dá problema, tá? Então eu sou obrigado a preencher aqui, nem mesmo que eu queira todos os objetos. Então, como é que eu faço? Né? Eu vou escolher o ID, porque o ID é obrigatório para todo esse objeto, né? Vou dizer que ele é diferente de nulo. Só que nulo, quando a gente fala em data raptor, ele tem essa parametrização aqui. É como se fosse uma string, na verdade é dólar velocity ponto nulo. Então eu vou procurar, né, contas aonde os IDs forem diferentes de nulo. Agora aqui que é a parte legal, né? Quem é que nunca teve que usar um inspector, né, para sair procurando nome de campo? Principalmente quando você está falando de campos customizados. Você acabou de chegar no projeto, você não conhece nada, você chega ali, né, seja em conta, seja em contato, em case, onde você tem 1,5 bilhão de campos personalizados. Olha, todos os campos estão listados aqui. Eu não preciso, está vendo que até os campos customizados. E como vocês podem notar, aqui ele me lista a API name. Tá, e como é que eu faço? Eu vou selecionando, eu quero esse foto customizado. Vou pegar para a ordem alfabética. Eu quero o account ID, first name, last name, ok, mailing city, mailing country, mailing street, ok. Eu peguei account ID também. Peguei. Então, eu seleciono os campos que eu quero, tá? E vou passar para cá. Então, a minha query está montada. Qual é a minha query? Seria basicamente, né, você gera uma lista de contatos com o nome CSS, né? Select todos esses campos aqui, from contact, where ID é diferente de nulo, ok? Vou dar um preview, listei aqui todos os meus contatos, tá? Ok? Agora, dificilmente você vai querer, né, toda vez que você fazer uma query, né, passar parâmetros marretados, digamos assim, né? Você vai querer passar o parâmetro, seja do front, seja né, de um outro componente de back. Então eu vou criar aqui o parâmetro de entrada. Eu podia criar um JSON, tá? Ou eu posso editar os parâmetros na mão.
colocar aqui, eu quero account name, acc name. Eu tenho uma que eu posso usar, Marvel. Ok. Olha que eu passei, né? é, esse parâmetro aqui, acc name, né? Então aqui, ao invés de nulo, eu vou passar o mesmo parâmetro, acc name. Só que agora eu quero o account name. Isso é chato, né? Account.name. E eu vou usar o operador like. Esqueci de mostrar para vocês. Aqui tem os operadores que nós podemos usar, né? O igual, diferente, menor, maior, maior igual, desculpa, menor igual, maior igual e por aí vai, né? Not includes, in. Então são os operadores que a gente pode usar, basicamente os mesmos que a gente tem disponíveis quando a gente está fazendo uma query em Apex, né? Ok? Então agora eu vou filtrar, né, os meus contatos pelo nome da minha conta. Ok? Então eu tenho os contatos, né, que eu filtrei pelo nome da conta. Olha, mas o nome da conta não aparece aqui, por quê e tal? Porque o nome da conta ele está em outro objeto, está em account. Aqui eu consigo account ID porque o account ID ele é um campo de contato, né? Então, mas eu consigo trazer sim por objeto relacionado. Aqui eu vou trazer algum parâmetro, né, algum campo de account que está relacionado com contato. E olha que interessante, ele também me mostra todos os campos, né, de conta. Eu também não preciso ficar aqui desesperado e eu nem preciso percorrer toda a lista, só posso vir aqui e filtrar e eu quero conta. Agora, poxa, eu quero saber também o record type name da conta. Count, record type, né? Se você olhar agora, eu estou em mais um nível, né, de relacionamento. Contato se relaciona com conta e que se relaciona com a conta type, né? Eu quero record account type, desculpa, record type name, tá? Ok? Vou pegar aqui o record type. Então, tem os parâmetros de contato, tem o parâmetro de conta e tem um parâmetro do record type da conta, né? E podia ter ends, todos os objetos relacionados eu tenho aqui, ó. À medida que eu vou entrar no primeiro, eu vou tendo os outros relacionamentos, né, do objeto que eu escolher, ok? Então, já que eu selecionei mais campos, eu vou executar a query novamente para que ele traga os novos campos que eu escolhi. Okay? Então, se você olhar, esse aqui é um objeto inteiro. A lista é CTS, que foi exatamente esse parâmetro que eu escolhi. Se eu colocar XPTO, bom pessoal, esse aqui é o parâmetro, né, que o meu DataRap vai receber. Agora eu vou executar a query. Tá? Fala um pouquinho dessa página. Aqui no debug log, o que aparece para gente, vou até dar o zoom aqui
página, foi demais. Eu tenho aqui a query que ele executou. Olha no background, essa aqui é a query que ele executa, ok? E esse aqui é o resultado. Se eu tivesse algum erro, seria reportado aqui nos erros. Felizmente não. Ok. E vou tirar o zoom de novo para ficar ok. Como vocês podem ver, ele tornou uma lista com 3 resultados, tá? Um array, como a gente esperava. As informações de contato estão aqui. A de conta estão aqui, né, desse, digamos assim, subobjeto, né, de contas que está dentro do contato, né? E aqui eu tenho as informações do record type da conta, tá ok? Aqui ele fala também um pouquinho sobre a performance, né? Ele já testa a performance de execução, né? Da query. Toda vez que eu executo, ele faz essas medidas, vocês estão vendo? Nunca tive que configurar essas opções. E vou diminuir um pouquinho para vocês poderem ver os botões melhores. Ok. Eu posso editar, né, esse Data Raptor, posso mudar o nome, posso mudar os formatos de entrada e saída, posso até mudar a interface, tá? Clonar, crio um igual com outro nome e eu posso exportar, né, esse Data Raptor, né, para usar numa org, seja ela, né, do mesmo grupo, né, da org onde foi desenvolvida, ou até mesmo para uma outra org que seja totalmente apartada da org onde ele foi desenvolvido. Ok? Deixa eu ver. Bom, o que eu tinha para mostrar, né, da parte Data Raptor Extract, desculpa, Turbo Extract, era isso, né? Ele é um componente bem simples, ele é o mais simples, né, dos componentes do OmniStudio, ao meu entender, e foi por isso que eu resolvi começar com ele, ok? Então, até o próximo, pessoal.